Olá, pessoal. Bom dia, todo o pessoal aí do quarto ano. Hoje, então, é dia 27, quarta-feira, e hoje nós teremos aula de geografia e português. Vamos começar, então, por geografia. Peguem lá a apostila de vocês, tá? Nós vamos trabalhar hoje na apostila de geografia, página 7, tá? Nós iremos fazer da página 7 a 11. Então, vamos lá. O assunto de hoje são as formas do relevo brasileiro. O relevo, o que é o relevo? É sobre o nosso chão, né? A terra, então, bem referente a isso. Então, nós vamos ver as formas do relevo, quais nomes que eles recebem e quais as suas características, ok? Então, aí na página 7, vocês têm lá, observe no mapa as três principais formas do relevo brasileiro. As três principais, aqui não está dizendo que existem apenas três formas de relevo, tá? São as três principais. Então, são aquelas que dominam, tá? O nosso território brasileiro. E aí, vocês estão vendo, de acordo com a nossa legenda aí do ladinho, nós temos aí três cores, certo? E aí, vocês estão vendo, essa cor meio amarronzada, clara, ela é o planalto, que é uma forma de relevo. O amarelo é a depressão e o verde é a planície, ok? Então, embaixo do mapa tá uma letrinha A. Nós vamos fazer todos juntos, tá? Então, fiquem ligadinhos aí. Que formas de relevo há no Brasil? Então, de acordo com a nossa legenda, aqui tem as três principais. E aí vocês vão escrever planalto, planície e depressão. Letra B. Que forma de relevo predomina na unidade federativa onde você mora? Então, vocês vão lá no mapa, vocês vão pegar um lápis, pode ser lápis de escrever ou lápis de cor, e vocês vão fazer um X em cima da nossa unidade federativa. Então, qual é o nome da nossa unidade federativa? Paraná. Então, tá lá o símbolo PR. Então, vocês vão lá no mapa e vão fazer um X. Faz um X bem grande em cima do PR, para a gente localizar o Paraná no mapa do Brasil, ok? Feito isso, nós vamos observar que cor que está predominante. Predominante quer dizer que se tiver outras cores, mas qual aquela que prevalece, que domina quase todo o território do Paraná. Então, vocês estão vendo que nós temos aí duas cores, mas a que predomina mesmo no estado do Paraná é essa meio marrom, né? E o marrom é o planalto. Então, vocês vão escrever lá na letra B que o relevo que predomina é o planalto. Isso mesmo. Peguem a caneta marca-texto, pessoal, e nós vamos começar a marcar as formas de relevo e as suas características. Então, vamos lá. Planaltos, podem grifar. São formas de relevo com superfícies geralmente onduladas e bordas irregulares, devido ao intenso processo de erosão. Então, erosão é aquele desgaste provocado na terra, né? Que a gente tem costume de falar que são aqueles buracos que ficam nas terras. Então, por que há essa erosão? Devido a desmatamentos provocados pelos homens, devido a muita água, né, de chuvas, que carrega a terra e daí fica bem desfalcado, né, certos pedaços da terra. Então, tudo isso provoca erosão, ok? Então, podem grifar. Então, são formas de relevo com superfícies geralmente onduladas. Onduladas quer dizer que é sempre cheio de altos e baixos, né? Como uma onda. A onda não faz assim, ó, altos e baixos. Então, de forma ondulada, ok? Página 8. Vamos lá. Página 8. Dependendo da natureza das rochas, os planaltos podem assumir diferentes formas, como chapadas e escarpas. Chapadas são elevações com o topo plano, em forma de mesa, como a Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Já as escarpas, também chamadas de serras,
lembram um degrau e podem aparecer nas bordas do Planalto, como a Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Então, aqui vocês têm aí, ó, o relevo de Planalto em Minas Gerais, tá? E aqui o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que nós falamos, e a Chapada dos Guimarães. Então, nós temos dois tipos de planaltos. Então, eles assumem lá formas de chapadas e escarpas. Então, as chapadas é esse daqui, o Paredões de Arenito, no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Você vê aqui, ó, ele forma o quê? Parece uma mesa, é um topo, e em cima do topo, né, vocês estão vendo aqui na imagem, aqui, ó, tá? Ó, podem ver, no topo, ele é plano, então, por isso que fala que se forma parecendo uma mesa, tá? Quer dizer, fica lá no alto, mas fica plano, reto. E a nossa escarpa, já ela apresenta degraus, né? E ela fica uma ponta mais fina. Então, aqui vocês têm aqui, ó, do Rio de Janeiro, né? Que é o Serra dos Órgãos. Então, aqui, ó, elas têm já pontas mais finas e apresenta degraus. Um morro mais baixo, outro mais alto, outro mais alto. Então, essas são as escarpas. Então, tanto chapadas como escarpas são tipos de planaltos. Então, a forma de relevo é planalto, tá? Ele é dividido nesses dois tipos. E aí, você tem lá no amarelinho, podem grifar com marca-texto. Montanha é uma grande elevação natural do terreno, com altitude superior a 300 metros, formado por um agrupamento de morros. Então, é o quê? Uma elevação natural do terreno. Quer dizer que ninguém foi lá e construiu montanha. Ela vai sozinha, se formando sozinha, né? E ela é natural, quer dizer que não teve intervenção humana, ok? E lá na página 9 tem um exercício bem legal. Escreva a inicial de cada figura no quadrinho correspondente para descobrir o nome da montanha mais alta do Brasil. Então, a gente vai escrever a primeira letra de cada imagem. Então, olha só. Vamos começar lá. O pato. Começa com que letra? P. Igreja. I. Cadeira. C. Orelha. O. Dado. D. Anel. A. Nuvem. N. Elefante. E. Bola. B. Lupa. L. Ioiô. I. Nariz. N. E avião. A. E aí vocês vão formar, então, o nome da montanha mais alta do Brasil. Cuidado, pessoal, não é do mundo, é do Brasil. Então, aí você já vai ter essa informação. Qual é a montanha, né, esse relevo aí, essas elevações naturais de terreno, né, que nós acabamos de ler aí, a definição de montanha. Qual é a montanha mais alta do Brasil? Então, se formou lá o nome Pico da Neblina. Então, é o Pico da Neblina. É a montanha mais alta do Brasil. Ok? Agora vamos ver outra forma de relevo, que são as depressões. Então, podem grifar aí, tá? Podem grifar o título, depressões, e vamos ver lá a característica da depressão. As depressões são relevos rebaixados em relação às áreas ao redor, os planaltos. Então, podem grifar. Então, ela é rebaixada, quer dizer que ela é mais baixa em relação à área ao redor. Quer dizer que ao redor dela é mais alto, tá? Apresentam formas planas ou ondulações suaves, devido ao processo erosivo, que é a erosão de novo lá, né? Um exemplo desse tipo de relevo é a depressão sertaneja no Nordeste do Brasil. Então, aqui nós estamos vendo a imagem de um município de Pernambuco, Arco Verde, tá? Então, aqui é a depressão sertaneja. Então, vocês podem ver, ó, ela está plana, mas em volta já tem morros, né? Então, quer dizer, são relevos rebaixados, mais plano, mais baixo, em relação às áreas ao redor, que são os planaltos, que são as ondulações maiores. Lembra que forma como se fossem montanhas, vários tipos de montanhas, na verdade, né? Então,
Essas são as depressões. Agora vamos lá na página 10, tá? Página 10. Planícies, pode grifar. Planícies. São relevos geralmente planos e de baixa altitude, localizados ao longo do litoral ou perto de rios. Podem grifar, até aí rios. Então, são relevos geralmente planos, de baixa altitude. Resultam do processo da deposição de materiais trazidos das áreas mais altas pelo vento e pela água da chuva. Quando a planície se localiza no litoral, ela é chamada de litorânea, planície litorânea, tá? E litoral é quando está beirando o mar, um oceano, por isso que se chama litoral. E quando a planície se localiza no interior do continente, ela é chamada de continental. Então, quando está beirando o litoral, né, ela é litorânea, quando ela se localiza no litoral, né, ela se chama litorânea. E quando está no interior, quer dizer, mais dentro do continente, ela é continental, tá? Ela não está nas beiradas, vamos dizer assim. Então, interessante, né? Então, planície litorânea se localiza no litoral e continental no interior do continente. E agora nós vamos lá, assinalar verdadeiro ou falso para as afirmativas. Então, vamos lá. Depressões são relevos geralmente planos e de baixa altitude, localizados ao longo do litoral ou perto de rios. É verdadeiro ou falso? Falso, né? Nós vimos lá que as depressões, elas são relevos rebaixados em relação ao relevo que se encontra ao redor, que são os planaltos. Então, ela não é plano e de baixa altitude. Na verdade, quem são planos e de baixa altitude são as planícies, então não são as depressões. Então, é falso. As planícies resultam do processo de deposição de materiais trazidos das áreas mais altas, que são os planaltos, pelo vento e pela água da chuva. Sim, verdadeiro, acabamos de falar aqui das planícies. Nos planaltos e nas depressões predominam os processos erosivos. Verdadeiro. Depressões são formas de relevo de menor ocorrência no território brasileiro. Falso. As principais montanhas brasileiras situam-se ao longo das serras localizadas nas áreas de planaltos. Com certeza, né? Se é uma serra, alto vem de planalto. Então, é verdadeiro, ok? Então, vai ficar falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. E a página 11, nós temos aí um exercício bem legal. Vocês têm aí 3 fotografias. Então, está escrito lá. Analise as fotografias e depois enumere-as de acordo com suas legendas. Em seguida, recorte as ilustrações e cole-as no espaço correspondente, construindo uma relação entre paisagens e perfis do relevo. Então, primeiramente, vamos enumerar. Enumerar quer dizer colocar o número de acordo com a legenda. Então, nós temos para Planalto, vai ser o número 1, Planície 2 e Depressão 3. A primeira imagem está lá, Praia do Futuro em Fortaleza. Vocês acham que é Planalto, Planície ou Depressão? Analisando, vocês estão vendo algum morro? Muito difícil estar, nem se observa morro aqui nessa imagem, né? Então, está totalmente plano. Então, é uma planície, ok? Então, vocês vão colocar o número 2 aí no quadradinho. Tem um quadradinho, né? Do lado direito da imagem aí, no cantinho da imagem. Coloca número 2. Monólitos de Quixadá, lá no Ceará. Vocês estão vendo que tem morros, né? O que mais que tem? Só que tem áreas planas, não é totalmente morro. Então, quando tem essa mistura, lembra? De áreas planas com montanhas, oscilações, então, são áreas rebaixadas, mais baixas, né? Em relação ao redor. Então, ao redor temos montanhas, morros. Então, aí nós temos uma depressão. Então, na depressão número 3, você vai lá na imagem do ladinho aí direito da figura e coloca número 3.
E por último, sobrou quem? Nem precisa, né, ficar pensando, sobrou o planalto. Vamos ver se está de acordo com a imagem? Nós temos totalmente, nós não temos área nenhuma plana, está totalmente de morros, de oscilações. Oscilações quer dizer sempre uma imagem elevada a outra. Então, nós temos morros mais baixos, mais altos, mas não temos área plana aqui. Então, um planalto é o número 1. Vocês podem colocar aí. E aí vocês vão colar. Então, de acordo com a numeração, vocês já sabem o nome do relevo e vocês vão colar aí a imagem que está aí na folha. Vocês vão recortar na beirinha da folha e vai colar. Então, embaixo da Praia do Futuro, você vai colar onde está escrito planície, porque está totalmente plano. No Monólitos de Quixadá do Ceará, vocês vão colar a depressão. A depressão tem plano, tem ondulado, né? Uma mistura. E por último, na Cachoeira do Salto do Rio Preto, em Goiás, vocês vão colar o Planalto. O Planalto já é cheio de oscilações, cheio de morros, né? De oscilações, como ondas. Não é verdade? Então, essa é a nossa tarefinha de hoje, tá, pessoal, de geografia, ok? E vamos aproveitar a nossa aula de geografia. A professora vai estar falando sobre a atividade modular avaliativa 2, que é a nossa provinha de geografia, a nossa prova mensal. Então, vamos lá. Lá na prova mensal, vocês têm lá o primeiro exercício. O primeiro exercício é sobre as partes, né, que formam um rio. A gente já viu em algumas aulas passadas, né? Então, tá lá, ó, caminho por onde as águas correm. Nossa, como que é o nome? Né? Lá na apostila tem, vocês fizeram exercícios, certo? Fizeram até no caderninho, que a professora perguntou as partes, né, que formam o rio. Então, vai escrever o nome da parte desse rio, como que se chama? Que é o caminho por onde as águas correm. Depois, são rios menores que desaguam no rio principal. Como que são chamados esses rios menores? Que depois vem e deságua, lança suas águas no rio principal. Locais que beiram os rios, lembra? As beiradas dos rios, como que se chama? Essa é facinha, né, pessoal? O local onde o rio começa a se formar. Então, o próprio nome já está falando, ele começa a se formar. É onde ele nasce. Então, como que se chama essa parte? O lugar onde o rio lança suas águas. Então, onde ele chega e lança. Tem um nome, é um nome bem curtinho. E como que se chamam as curvas formadas durante esse percurso, durante esse trajeto que o rio faz, ele faz curvas. Essas curvas são chamadas como, ok? Depois, nós temos lá, exercício 2, definir. Definir é para escrever o que é. Então, o que são rios permanentes ou perenes, também nós já falamos sobre isso, e o que são rios temporários. Então, vocês vão escrever primeiro o que são rios permanentes e o que são rios temporários, ok? Exercício 3 é sobre esse conteúdo que nós acabamos de ver agora, as formas de relevo. Então, vocês têm aí os relevos de um lado e vocês vão relacionar com a sua característica. Então, tá lá, montanhas. Aí você vai ver o que são montanhas. São relevos rebaixados em relação às áreas ao redor? Ou são relevos que apresentam superfícies onduladas? Ou são grandes elevações naturais do terreno? São relevos geralmente planos e de baixa altitude? Aí você vai ver qual dessas características, tá, que é das montanhas, qual é o perfil de montanhas. E assim por diante. Depois vocês têm lá planícies, planaltos e depressões. E aí vocês vão colocar as letras. Então, aonde você achar que é uma característica de montanha, você vai colocar a letra A. Planícies, você vai colocar a letra B. Planaltos, letra C. E depressões, letra D. Ok? O exercício 4, vocês vão escrever 3 formas de aproveitamento dos rios. Nós também já falamos várias vezes em algumas aulas passadas aí de geografia. Então, não esqueçam de colocar a principal, né? O principal aproveitamento tem um aí que a professora até falou nas aulas passadas. Tem um aproveitamento que é o principal entre todos. Então, vocês vão escolher aí 3 aproveitamentos e vão escrever um em cada linha, ok? E o exercício 5, vocês vão escrever aí
o nome dos estados. Então, tá lá, verso da folha. Então, vocês vão escrever atrás da folha da provinha aí, tá? Atrás da folha, você coloca lá número 5. E aí, vocês vão escrever. Eu quero o nome de todos os estados que formam a região Nordeste. Então, não é todos os estados do Brasil, pessoal, presta atenção. Só os estados que formam a região Nordeste. E aí na frente vocês vão escrever a capital. Então, escreveu o nome do estado, na frente a capital. Escreveu o nome do estado, na frente a capital. Ok? Então, bom trabalho de geografia, caprichem, caprichem na prova, prestem atenção, leia com muita atenção, ok? E agora nós vamos seguir para a nossa aula de português.